ótima noite a todos. Sejam bem-vindos ao que nós intitulamos Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Notadamente porque aqui estudamos bastante a doutrina espírita, tentando nos melhorar e, quem sabe, contribuir para as reflexões comuns, individuais e coletivas, de maneira que todos nos ajudemos mutuamente. Meu nome é Paulo Monteiro e nessa noite eu estarei aqui conduzindo os trabalhos que vão se desencadear a partir de agora. Como na noite de hoje, todas as quintas-feiras a casa abre, às 19h30 nós estamos já em atividade continuada recebendo as pessoas, mas desde as 19 horas, por agendamento, para aqueles que necessitam, nós providenciamos o atendimento fraterno, que é feito sempre em duplas. Então, às vezes a pessoa está angustiada, está com alguma crise pessoal, familiar, precisando desabafar, ser ouvido sem ser julgado, que é muito importante, e a casa oferece esse atendimento fraterno. Então, uma dupla de colaboradores da casa vão atender num ambiente reservado, quem sabe trazendo uma harmonização, suscitando reflexões, porque todos nós precisamos e podemos sempre nos melhorar. Depois das 20 horas nós temos a exposição pública, como vai acontecer daqui a pouco, e ato contínuo, a doação fluídica, ou o que nós convencionamos chamar de o passe, que é uma doação fluídica combinada. Doação fluídica por parte dos médiuns e dos espíritos que vêm nos ajudar, encarregados dessa atividade. Então, nessa combinação fluídica é feito um auxílio à renovação das energias boas que nutrem, que trazem o equilíbrio ao corpo espiritual, do qual nós somos dependentes diretos para a nossa saúde orgânica e para a nossa saúde espiritual também. Nas segundas-feiras nós temos a atividade de estudo e prática da mediunidade, é uma reunião privada para trabalhadores que já vêm estudando há algum tempo, que já têm algum conhecimento da doutrina espírita, mas naturalmente todos aqueles que têm interesse em estudar e aprender podem, caso assim o desejem, participar do grupo também, observadas algumas regras, por isso que a reunião é privada, por várias razões. Todo primeiro e terceiro domingo de cada vez nós temos uma atividade dupla. Nós temos um grupo de estudos, das 9 até as 10h15. Iniciamos há poucos dias um grupo de estudos de O Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da codificação espírita. E depois um intervalo de 15 minutos, 10h30, mais uma exposição pública também. Nas duas datas, quintas e domingos, nós temos em paralelo a atividade de evangelização infanto-juvenil. Então é comum muitas crianças e jovens virem aqui. Nós temos uma equipe em local especificamente destinado para esse fim lá atrás, para acolher as crianças e trazer uma mensagem de boas vibrações, de bom comportamento, de gratidão, de desafios de interpretar as questões sociais que nos afligem a todos desde a tenra idade, sob orientação, obviamente, sob a perspectiva do Evangelho de Jesus. E assim vamos trabalhando. A casa conduz também uma atividade permanente de organização de cestas básicas para pessoas que estão vivendo necessidades, muitas delas em situação constante, é muito comum, especialmente aqui no nosso bairro, Vila Nova, aqui na cidade de Joinville. Há muitas pessoas vivendo, dependendo de um salário mínimo, muitas vezes, pagando o seu aluguel, ou com alguma deficiência física, mental, e essas pessoas são assistidas. Nem todos têm condições de trazer uma cesta básica, então nós coletamos ou cestas básicas, ou 1 quilo de um alimento não perecível já é o suficiente, a uma caixa na entrada da instituição, pode ser depositado ali, e aí nós temos uma equipe que organiza as cestas básicas, e nós até personalizamos de fato em função das características e das necessidades da família que vai receber. Essa cesta básica, ela pode ter mais ou menos itens para evitarmos o desperdício, mas vem funcionando muito bem. Não é um trabalho de grande vulta, mas é importante para as pessoas que são beneficiadas. E aí é para isso que nós estamos aqui. Nesta noite em especial, vamos ter uma exposição bastante interessante, principalmente nesses dias, né? Muita gente com dengue aqui, muita gente que está em casa agora convalescendo, Covid, com dengue, com virose. Muitos não estão aqui por esse motivo hoje, mas é interessante porque mesmo enfermos nós trabalhamos, nós produzimos. Todo trabalho útil é digno, e não confundamos aqui, sem fazer spoiler, trabalho com emprego. A gente em casa, cuidando de um neto, lavando uma louça, fazendo uma coisa, tudo é trabalho. O que não dá é para o ser humano ficar sem fazer nada. Dentro do limite de suas forças, de sua capacidade, ele pode produzir alguma coisa. E nós vamos passar uma breve leitura de uma mensagem para harmonização,
antes de passarmos a palavra para a expositora da noite. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, número 78, segundo a carne. Abre aspas. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Fecha aspas. Paulo, isso está em Romanos 8,13. E agora o comentário de Emmanuel. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação da luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Uma bela reflexão, porque nós vivemos invariavelmente segundo a carne, mas deveríamos considerar que tudo isso aqui é transitório. A nossa jornada na carne, uma das nossas jornadas na carne, é passageira, é perene. Ela vai se extinguir cedo ou tarde, nós não sabemos o tempo que nos resta, mas é tudo transitório, é tudo passageiro. Temos o direito e devemos viver da melhor forma possível, mas vamos nos lembrar que estamos aqui de passagem. Então, saibamos aprender e valorizar o tempo que nos resta. A despeito do tema da abordagem desta noite, trabalhando, sendo úteis, porque é para isso que nós encarnamos, para sermos úteis e, em sendo úteis, servindo não apenas a nós mesmos, mas aos nossos semelhantes. Estamos evoluindo, que é a grande finalidade de nos encontrarmos aqui. Gostaria de convidá-los então para uma prece, para nós elevarmos ainda mais os nossos pensamentos, buscando a harmonização necessária com os amigos espirituais, e ato contínuo vamos passar para a exposição da noite. Senhor Deus, nosso Criador, obrigado por nova oportunidade de nos reunirmos aqui, virtualmente, em nossos lares, aonde quer que estejamos, buscando, como há pouco refletimos, crescer e evoluir, tornando-nos criaturas melhores. Ajuda-nos a enxergarmos que é pretensioso querermos dar um salto impossível, dada a nossa condição ainda tão imperfeita, mas ao mesmo tempo, não permita, Senhor, que nos entreguemos à preguiça, à melancolia, desistindo da luta que nos cabe empreender. Abençoa-nos a todos, aos nossos lares, aos nossos amigos, mas também àqueles que nos querem mal por qualquer razão. Tal qual Jesus nos ensinou, devemos amar, não da mesma forma, mas amar sem odiar, sem sentimento de revolta ou de vingança.
Esse também é um trabalho importante. O trabalho da reflexão para a transformação individual, que é intransferível. Abençoe em especial, Senhor, nesta noite a nossa expositora, Nathalie, que traga suas reflexões, sempre vivas de realismo, para nossa reflexão também. Que aprendamos a valorizar a oportunidade que temos de trabalhar, de servir, de sermos úteis, sem nos queixarmos, como de costume fazemos. Que o vosso amor, a vossa paz, seja conosco hoje e sempre. É assim, Senhor. E agora, porque já falamos por demais, passamos a palavra a Nathalie. O nome dela, o sobrenome é tão poderoso que eu nem escrevi por extenso, é Westphalen, mas é um sobrenome muito poderoso e ia ficar precisar de 2 quadros para escrever, a gente deixou só um parágrafo aí no canto. Seja bem-vinda, Nathalie. Obrigada, boa noite a todos. Vale sempre muito a pena expressar minha alegria nas vezes que eu posso estar aqui, né? Partilhando com vocês um pouco do estudo, né? E nesse estudo eu comecei a pesquisar e ver nos livros da codificação e outros livros que a gente pode ver também sobre a necessidade do trabalho. E aí eu pude ver que em todos eles, ou na maioria deles, existe a necessidade do trabalho. Se fala do trabalho. E quando a gente se fala de trabalho, eu não sei vocês, mas durante muito tempo para mim foi uma coisa obrigatória. A questão do trabalho em si, o trabalho remunerado, aqui que a gente precisa para poder sobreviver, viver, né, subsistir, esse trabalho remunerado. Então, de certa forma, a gente sempre está no domingo pensando que amanhã é segunda, trabalha na segunda já pensando que é a sexta, né? E nessas minhas pesquisas eu vi como o trabalho ele está ligado a essa nossa existência. Não só a nossa existência, mas nessa existência na carne, aqui na Terra, nessa passagem, nesse dia de trabalho, né, que no Livro dos Espíritos fala que a encarnação da gente é como se fosse um dia de trabalho para a eternidade. E aí, assim, a gente vai ver um pouco do que fala sobre o trabalho, a codificação em alguns livros, né? Eu sempre tento trazer alguma coisa do que acontece comigo, né? Mas sempre baseado na codificação. Então vamos começar hoje, né, dia 18 de abril, né, que é o dia considerado o dia do Espiritismo, né? Também é dia do aniversário da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então nada mais justo do que começar por ele, né? E a gente vai ver que a lei, que é uma lei, a lei do trabalho, é uma das leis da natureza, né? Na questão 674, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos vão responder que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. É a questão de você trabalhar, porque você trabalhando, você vai aumentar a sua necessidade. Quanto mais, vamos dizer, se for estudando, quanto mais você estuda, você tem a necessidade de aprender mais. Se você trabalha hoje, você sente a necessidade de aprimorar o seu trabalho e até nas alegrias. A gente levando para um exemplo fácil, como falei, de remuneração, o trabalho do dia a dia da gente, é desse trabalho que a gente vai ter o conforto, o lar, a nossa cama, o de vestir, né, a casa para dormir. Então isso
por mais simples que pareça, faz parte, é lei da natureza. Isso desde a antiguidade. Veja, mesmo quando os homens ainda viviam nas cavernas, eles sentiam a necessidade de sair para caçar, caçar para se alimentar, caçar para se abrigar com couro, né? E conforme isso foi acontecendo, por quê? Porque eles foram nas tentativas, então as necessidades deles foram aumentando em relação conforme eles foram trabalhando, né? Então, por trabalho só, na 675, só se devem atender às ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, não só o homem encarnado trabalha, o espírito também trabalha. E sabemos nós, que na grande maioria da gente, espero que eu tenha esse merecimento, de quando estou dormindo e desdobrada, eu esteja trabalhando, eu esteja sendo útil. Né? Porque a gente sabe que quando estamos só no mundo espiritual, o que é que a gente faz? O que a gente faz nesse intervalo de uma encarnação para outra? É estudar e trabalhar. E mesmo o estudo é uma espécie de trabalho. É trabalho útil. Não é isso? Aí, por que o trabalho se impõe ao homem, na 676? Aí eu gostei aqui dessa parte. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Aqui nessa frase, ele fala sobre o trabalho do encarnado, né? Porque o trabalho se impõe ao homem, por ser uma consequência da natureza corpórea, enquanto aqui é uma consequência. Né? Enquanto crianças, nós estamos ali aprendendo, não deixa de ser um trabalho, mas a gente não consegue ver a importância dele, né? Esse crescimento, estudando, depois vem, como adulto, a nossa responsabilidade em produzir. No caso aqui, o trabalho, né? Aí, na questão 682, ele vai falar um pouco sobre limite do trabalho e repouso. Trabalho é importante, mas também ele fala do repouso. E sendo a necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também é uma lei da natureza? Sim, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Aí nessa hora aqui, eu lembrei das pessoas que falam sobre o ócio. O ócio também é produtivo. Né? O ócio, você também na hora de descanso, na hora de repouso, você consegue colocar as ideias no lugar correto. Se você utilizar, né, o repouso de maneira saudável. Quando você, mesmo que você esteja se divertindo, passeando, assistindo um filme, ou mesmo lendo, tudo isso é reparador para continuar o trabalho. E aí eu fiquei pensando, que eu já disse aqui, eu acho que algumas vezes já, que nas minhas reflexões, né, sobre mim, eu vejo hoje duas grandes falhas minhas. E uma é a preguiça. Né? Eu não vou mentir, né, aqui, mas a preguiça é uma coisa que ainda me pega. Em determinados momentos, quando a gente deixa para depois alguma coisa, né? Então, deixar numa leitura saudável, alguma coisa construída que vai
diferença no meu trabalho, seja aqui na casa espírita, no meu trabalho remunerado, ou mesmo para o meu crescimento pessoal. Às vezes a gente deixa isso para dormir um pouco mais, né? Para comer um pouco mais, né? Para não fazer alguma coisa. Então, a preguiça, aqui eu achei uma leitura bem interessante no livro Fonte Viva, 136, que é um livro, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele pega alguns versículos e comenta sobre ele. E o 136 é vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Isso está em Paulo, isso foi Paulo que falou, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Eu digo isso, foi para mim isso, né? Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o fio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefinível aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Eu me lembro que na minha adolescência, minha mãe dizia assim: menina, a gente já dorme 1/3 da vida, tu vai dormir 2. De tanto que eu dormia. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Aí veja, a preguiça de fazer um exercício físico para manter a carne sadia, né? Eu que fiz aniversário ontem, aí eu falando para minha filha, né? Eu disse: Natana, eu estou sentindo agora que eu estou percebendo realmente a lei da gravidade. Minha filha, olha só como é que está aqui a minha papada. Ela: o que é, menina? Está caindo, Natana, eu não vou precisar mais fazer limpo de papada porque ela está sumindo. A gente vai perdendo a tenacidade, né, do corpo, né? Então, como aquele falando que se desejando saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Como? Com a boa alimentação, trabalhando o corpo para não ficar doente, né? E se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos, com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado e sem esforço, sem luta, sem trabalho e sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, o que a gente vê aqui na importância do trabalho, que nós saibamos agradecer o trabalho. E na maioria das vezes a gente sempre está reclamando do trabalho que a gente tem, da escola, né, para quem estuda, é porque tem que acordar cedo, é porque tem que dormir tarde, é porque está fazendo frio, ou é porque está muito calor. E assim a gente aproveitar o caminho, a jornada, né? No Evangelho,
segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a gente tem aquele capítulo que é os trabalhadores da última hora. Esse capítulo também é um dos que eu demorei bastante para entender. Sempre via a parábola, né? E na hora aqui que estavam explicando, eu entendia tudo. Mas passava da porta ali, eu já podia me dizer qual era a moral da história, que eu não me lembrava mais. Sempre ficava em dúvida, né? Que é a parábola dos talentos e essa dos trabalhadores da última hora. Eu estou tão craque que eu vou tentar até contar a história, que eu não trouxe nenhum livro. Eu vou tentar contar a história. Diz que um senhor lá, né? Com as suas terras lá, e tendo a sua fazenda lá para dar conta, ele saiu na cidade procurando trabalhadores. Encontrou algumas pessoas e ofereceu para eles um denário, para eles trabalharem aquele dia lá, aquele turno com ele lá na fazenda dele lá. E esse pessoal foi. Saiu ele na 9ª hora, na 3ª hora de trabalho, achou que tinha pouca gente para trabalhar e foi buscar mais alguém. Encontrou mais alguns trabalhadores, ofereceu a mesma coisa e esses foram. A mesma coisa ele fez na 6ª, na 9ª e na 1ª hora. Na 1ª hora ele encontrou algumas pessoas. Disse: o que é que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa? Não, porque ninguém veio nos assalariar. Ninguém tinha chamado eles até aquela hora para trabalhar. Então, ele chamou e eles foram. Passou-se um pouco mais de 1 hora, né? Foi rapidinho. O dono das terras disse: chame os trabalhadores, mas chame os que vieram por último. Os que chegaram por último receberam um denário. Os que estão trabalhando desde cedo lá, no sol lá, castigando, pensaram que iam receber mais, porque se o cara trabalhou 1 hora, ganhou um denário, o trabalho idoso é capaz de hoje sair da miséria, né? Nisso, quando eles vão receber o dinheiro, o mesmo denário. E eles ficaram revoltados: como? Se eu trabalhei mais, vou receber um denário. E aquele que só trabalhou meia horinha ali, não fez nada, vai receber a mesma coisa? E aí a gente pode ver esse exemplo por vários ângulos. O dono das terras, ele ofereceu aquele valor de um denário para aquelas pessoas que trabalharam um dia e ofereceram o mesmo valor para aqueles que trabalharam 1 hora. Ele chegou a desvalorizar o trabalho de um ou de outro? Não. Alguns podem pensar que sim. Inclusive eu, se tivesse sido aqueles que estivesse trabalhando desde a manhã e até a noite, e vi o cara chegando lá na hora da saída e ganhar a mesma coisa. Mas ele ofereceu um valor pelo trabalho e eles receberam de acordo com o que tinha sido combinado. Ele não desvalorizou nenhum nem outro, né? E tem aquele ditado que eu acho até bonitinho, né? Mas é difícil até a gente aceitar que aquele que o combinado não se acaba. Porque ele combinou, ele pagou. Enquanto os trabalhadores, que nesse eu me coloco, como eu disse, que ia ficar enfesado se o cara que trabalhou 1 hora ganhou mais do que eu que trabalhei o dia todo, eu tinha que ter esse pensamento. Que eu ganhei o que tinha sido combinado, mas que não tinha sido menosprezado o meu trabalho por aquele. E até, como a gente viu que eu contei aqui no começo da história, disse assim: ninguém veio me assalariar. Aí a gente pode pensar: poxa vida, ele ficou esperando lá na praça. Apesar que também na antiguidade, a gente tem que ver isso, que na antiguidade tinha isso, né, das pessoas ficarem na praça ou num local e eles irem lá buscar os trabalhadores, né? Diferente de hoje, porque
meu primeiro pensamento é, poxa, se ele quisesse trabalhar, ele não estava lá, sentado lá o dia todo, esperando que ninguém fosse chamar. Ele indo atrás do trabalho, né? E se a gente trouxer isso para a nossa realidade de hoje, é dessa forma. A gente tem que buscar o trabalho. É saudável a gente sentir essa necessidade de trabalhar, de ser útil, né? Eu fui cuidadora de idosos por alguns anos e vi alguns pacientes que eu tive a oportunidade de cuidar, e eu só tomava, já tinha essa coisa de tomar conta dos idosos já na 10ª hora deles se aposentarem, e coisa de 6 meses depois eles virem a ficar doentes, muito por falta do trabalho. E eu sempre achei bonito isso, das pessoas que depois que se aposentam sentir falta de se sentir, de sentir útil, né? Eles acham que não tem mais serventia. O meu pai, que já vai perto dos 30 anos, que faleceu, ele se aposentou com 50 anos de idade e quase chegou numa depressão, porque ele olhou para um canto, porque trabalhou a vida toda desde criança, né? Muitos trabalham desde criança e ficou sem ocupação. Então ele sentiu a necessidade de voltar para o mercado de trabalho, porque ele começou a se sentir inútil. E hoje, infelizmente, a gente vê que às vezes muitos jovens não demoram para acordar, demoram para sentir essa necessidade de se sentir útil. Às vezes nos próprios afazeres de casa. Como o Paulo falou antes, num lavar de louça, num arrumar a cama, né? Então, como é importante despertar cedo da gente na necessidade do trabalho, seja esse remunerado ou não. Seja você aprendendo algum ofício novo, você sendo útil dentro de casa para ajudar o marido, para ajudar a esposa, para ajudar um filho, um neto, mas você ter a necessidade do trabalho para se sentir útil. E nós, como espíritas, buscar trabalho na casa espírita e com o próximo, né? Cada um dentro do seu exercício, do que pode fazer, né? Porque não, o Evangelho, é claro, não quer que a gente faça nada além do que a gente pode. Se a gente puder fazer o que a gente pode, já está fazendo muito, né? E aí, foi a historinha? Contei. Depois eu vou olhar direitinho no Evangelho para ver se eu contei a história direito. Deve ter mais lições por aí, né? Porque é assim. Vocês estão aqui, se já tiveram a oportunidade, a maioria, assim, eu sei que já assistiram algumas palestras e já ouviram essa história algumas vezes, dos trabalhadores da última hora. Sabe que sempre quando você escuta aquela história, a pessoa vem com uma coisa diferente. Então a gente está sempre aprendendo uma lição diferente daquela mesma história, né? Aí eu gosto muito desse livro aqui, ó, O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas também, que é pelo Espírito Emmanuel. Eu gosto de Emmanuel, né? Eu gosto muito de Joana também, mas Joana é uma leitura que o meu espírito ainda está evoluindo um pouco, sabe? Que as palavras dela são mais... Para mim, assim, para mim entender, eu tenho mais dificuldade, apesar de ser muito bonito. Aquela coisa mais psicológica, né? E Emmanuel não, ele vai dar aquela lapada na gente assim, já curto e grosso. E aí no Consolador, na pergunta 225, ele tem uma parte um capítulo falando sobre o trabalho. E aí
ele colocou assim: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Ele vai dizer que Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocado pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no hino da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Isso foi Jesus que falou, né? Então, nesse pedaço aqui, nessa pergunta aqui do Consolador, em relação ao trabalho, ele fala que o melhor exemplo para a gente de trabalho é Jesus como modelo. Se a gente for buscar a história de Jesus e o trabalho que ele teve e tem até hoje com a gente, não tem exemplo melhor, né? Ele saiu, teve que diminuir a frequência, né, dele para chegar na nossa frequência, encarnar aqui entre a gente. Isso tudo é trabalho, é um sacrifício, né? Foi um sacrifício. Ele cresceu numa família, podia ter escolhido uma família com muito conforto, a família dele não tinha tanto conforto. Ele podia ter vivido só com o pessoal abanando e segurando a colher para ele comer, mas ele veio numa família simples, onde precisou trabalhar desde cedo, aprendeu um ofício com o pai, trabalhou com esse ofício, até o momento dele de sair em peregrinação, né? Que não foi fácil. Imagine se a gente tentar só imaginar como foi, se fosse hoje, com todas as facilidades que a gente tem, já seria difícil. Imagine no tempo que ele veio. Distâncias a percorrer, que nem eu estava escutando uma palestra ontem que nem tinha a ver com o tema, mas aí falando da peregrinação que eles tinham que fazer, que é desde a antiguidade, do muro, né, das lamentações, essas coisas, que eles tinham que andar até às vezes 500 quilômetros para poder cumprir lá o que eles tinham que fazer de acordo com a religião, né, que ele era judeu. Então, tudo isso é trabalho. Ele trabalhou para ele, para o sustento deles, né? Porque se você estudar mais a fundo, mesmo durante a peregrinação deles, eles tiveram que trabalhar para poder se sustentar, né? E ainda deixou todos esses exemplos para a gente em relação ao trabalho. E aí ele disse assim: quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Só que essa cruz, ela não precisa ser tão pesada, né? Tudo vai de acordo com o olhar que a gente tem. Eu vendo assim, né, que eu sou cozinheira hoje em dia, e na cozinha, a cozinha é um trabalho pesado, sabe? É um trabalho pesado, assim, é um trabalho braçal.
Mas eu descobri que é um trabalho que me deixa feliz, porque eu consigo cumpri-lo, né? E quando eu vejo as pessoas comendo lá fora, tá todo mundo comendo sem ninguém reclamar, né? Eu fico felicíssima, né? Aí eu vejo assim toda a minha trajetória, assim, de tudo que eu já fiz, que eu trabalhei, que eu estudei, tal assim. E hoje a minha cruz, vamos dizer, que seja essa agora, mas eu não sinto hoje essa cruz tão pesada. E a gente corre, viu? E a gente corre, e aí é um trabalho em equipe. Quando falta alguém da equipe, a gente fica sobrecarregado, e isso acontece muito. E a gente dói o trabalho, mas é um trabalho que eu pego a cruz hoje tranquila. Eu não reclamo, eu agradeço a cruz que eu estou carregando, né? Em casa com os filhos a mesma coisa. Eu sempre gostava de dizer, não, como é que estão teus filhos? Tão bem, graças a Deus, estão dando trabalho, senão fica todo mundo com saúde, né? Isso deles crianças, né? Porque enquanto estão brincando, fazendo traquinagem, é porque estão bem. Quando está quietinho, pode procurar, que deve estar doente ou alguma coisa. Então, hoje eu vejo assim, as dificuldades deles adultos, que dói mais, hoje parece que dói mais do que quando eles eram crianças. As dificuldades deles, que não são as minhas, as dificuldades deles. Dói mais em mim hoje do que quando eles eram crianças, aquela preocupação de escola, de comer essas coisas todas. Hoje eu consigo agradecer por essa cruz também, né? Então, a necessidade do trabalho é essa. E como o trabalho a gente tem que sentir que ele seja gratificante, sabe? E uma coisa que eu sempre faço é agradecer pelo que eu tenho, tendo em vista outras pessoas que não têm o que eu tenho, né? Às vezes, dependendo de quem escuta, dependendo da hora que escuta e não veja o contexto da história, acho que eu esteja sendo, que de certa forma eu estou sendo o quê? Egoísta. Mas não, é uma forma que eu encontrei de não reclamar tanto e agradecer mais. E a oportunidade de estar aqui já é uma vitória. De ter o trabalho que eu tenho, são duas, né? De estar aqui entre vocês, poxa, é medalha de ouro na Olimpíada, né? E veja o que esse povo tem que passar para estar naquele pódio, recebendo nem que seja só por estar lá, né? Entre os 8, que geralmente não está a corrida lá, que são 7 e 8 para correr, mesmo que chega por último, ele ainda está entre os melhores, né? E que trabalheira eles tiveram para chegar ali. A gente acha lindo, eu choro toda vez que eu vejo um brasileiro lá com uma medalha. Não tem como eu não chorar, toda vez eu me emociono. Mas vai ver ele lá, o que ele passou, de dor muscular, de noite mal dormida, né? Aquelas restrições alimentares. Então, isso são apenas alguns exemplos do que o trabalho existe da gente, mas de quanto é gratificante a gente colher os louros desse trabalho, né? Eu tenho lido esse livro aqui, O Céu e o Inferno, e tenho gostado bastante e recomendo, porque O Céu e o Inferno faz parte, é um dos livros da codificação, e ele tem muitas histórias. Essa é uma coletânea de histórias de Kardec, de psicografias, de espíritos, né? Então tem algumas histórias bem interessantes. E eu peguei uma aqui, que foi um sábio ambicioso. Que uma senhora, vivendo 70 anos, quase que anualmente, ela tinha 70 anos, e todo ano ela batia as portas do túmulo.
Todo ano ela ficava doente. Morre, mas não morre. Ela foi 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa. Ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento. Arruinada demais pelos remédios, tanto quanto pela doença. Ela viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma filha dela, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Porém, os espíritos aconselharam a filha para pedir ao seu guia simplesmente a fortaleza, a calma e a resignação para suportar, não fazendo-a acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida tudo tem razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda ao sofrimento por vós causado. Então, toda essa história bonita que eu estou falando aqui, chamando vocês para ficarem felizes pelo trabalho, a gente não pode esquecer porque a gente está aqui. Estamos ainda em prova e expiação. Querendo, tentando, pedindo que sejamos reconhecidos pelos nossos esforços e voltarmos para cá já na regeneração. Né? Porque se a gente não fizer direitinho, né, a gente já não volta mais para cá. E aí, foi dita à filha que essa mãe, ela tinha sido em outra vida, uma senhora que era médica, tinha sido um bom médico, vivendo no meio em que fácil lhe tornava bem-estar, e no qual não lhe faltava dons e nem homenagens, sem ser filantrópico e prosseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas, cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência. Ela trabalhou, não trabalhou? Ela trabalhou. Ela estudou, ela se formou, né? Muitas homenagens, para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que a detivesse. Porque, prévio um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que devia explicar os tantos fenômenos. Aos velhos, ela abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento, ou seja, ela usava das pessoas de cobaia. Então, aqui esse exemplo eu trouxe só para a gente saber também como a gente direcionar o trabalho da gente. Se a gente não direcionar o trabalho da gente de uma forma sadia, de uma forma mesmo do amor ao próximo, a gente também não está fazendo o correto, então também não vai ter efeito. De quanto nesse trabalho a gente tem que buscar o exemplo de Jesus, e o maior exemplo que Jesus deixou para a gente foi o amor. E para a gente que vive sempre convivendo com outras pessoas, no trabalho dia a dia, no dia a dia em si, a gente sempre olhar com esses olhos de amor, né? Então a necessidade é uma lei da natureza que nos chama todos os dias a viver de forma correta, de forma amorosa, de forma fraterna, e de forma que possamos deixar aqui legado, que nós possamos ser lembrados pelo bom trabalho que fizemos, seja em casa, com a nossa família, seja no nosso trabalho, ou no nosso social, seja na casa espírita, seja num grupo de estudo, de artesanato,
onde quer que nós estejamos, que nós sejamos lembrados pelo trabalho bom que fizemos. E aí, para finalizar, eu trouxe do livro Vinha de Luz. Isso é uma coleção, e esses livros que eu estou falando para vocês tem aqui na nossa livraria, né? Quem quiser, né? É a coleção Fonte Viva, que são alguns livros que tem. Eu tenho esse Fonte Viva e tenho a Vinha de Luz, mas tem o Pão Nosso, tem outros. E aqui também tem falando sobre o trabalho. E eu queria terminar a minha exposição lendo esse em forma de prece. Que vocês possam ser tocados com essas palavras aqui do Emmanuel, que falam em relação ao trabalho. Tá? Em nosso trabalho, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Emmanuel vai falar o seguinte: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bem se espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade, igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, tenhamos isso em mente, que o grande Pai, Ele construiu tudo isso aqui para a gente, nos deu essa oportunidade. E tantas outras como essa, né, que não é a primeira e não será a última, que nós saibamos aproveitar essas oportunidades. Que o trabalho seja um prazer para todos nós. Obrigada, que assim seja.